E a janela de transferências do futebol brasileiro fechou nessa quarta-feira, mas seu clube ainda pode contratar. No vídeo de hoje do canal do Nicola explico em quais condições e que tipo de jogadores ainda estão à disposição no mercado. Bora te atualizar também sobre o São Paulo. Jogador que tretou com o Dorival Júnior está fora da lista de inscritos da Sul-Americana. Já o Corinthians conseguiu se livrar de outro péssimo negócio feito recentemente. Preciso te atualizar ainda sobre Palmeiras e Botafogo, vitórias importantes na quarta-feira. Tudo sobre Flamengo e Pedro. Falo também sobre De La Cruz, atualização da janela de transferências e muito mais. Tenho certeza que você vai curtir esse vídeo. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo e trabalhando no meio desde 2000. A missão por aqui é deixar você por dentro das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet. Você tá ligado que nessa quinta-feira 4 times brasileiros estarão em ação por Libertadores da América e Sul-Americana. Quero dar os meus palpites para te ajudar a se consagrar. Começando com Libertadores, Flamengo e Olímpia no Maracanã. O Flamengo é muito favorito. Vou de vitória do Fla. Na Sul-Americana tem São Lourenço e São Paulo. Para mim, jogo para empate com poucos gols. Esse time argentino tem uma das melhores defesas do futebol sul-americano. Tem ainda o clássico brasileiro entre América e Red Bull. Jogo válido pela Sul-Americana em Minas Gerais. Vou de empate. E você é bom de futebol, gosta de palpitar? Então pega agora mesmo o link que eu estou deixando no comentário fixo, já faz seu cadastro e não esquece de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, tem bastante informação importante. Quero começar falando sobre o Vasco, que conseguiu finalizar a operação para a contratação de Paulo Vegatti, centroavante de 34 anos, que pertencia ao Belgrano, foi comprado por $1.100.000. Vasco corria para ter tempo hábil para registrá-lo. A operação ainda não está toda finalizada, mas o processo necessário para que ele pudesse ter condição de jogo já está feito. Quero contar também que Pablo Roberto, vocês vão lembrar dele, né? É um meia que surgiu no Remo, chamou a atenção do Corinthians num confronto entre Remo e Corinthians. Foi até especulado como possível reforço alvinegro, mas está de mudança para Portugal, vai jogar num time chamado Casa Pia, da primeira divisão. O meia de 23 anos foi comprado por €225.000. Quero contar ainda que João Cancelo, lateral direito do Manchester City, está de mudança para o Barcelona em uma das negociações mais aguardadas dessa janela de transferências no futebol europeu. Bora te explicar agora qual a treta de um jogador do São Paulo com o Dorival Júnior. O atleta em questão é Felipe Alves, que foi excluído da lista de inscritos do São Paulo na Sul-Americana. O tricolor que joga nessa noite contra o São Lourenço não terá mais Felipe Alves daqui até o fim do campeonato. Vale a lembrança de que o Felipe Alves era o goleiro titular do tricolor no confronto contra o Independente Del Valle na final do ano passado. São Paulo acabou como vice-campeão. A opção de excluir o Felipe Alves da lista de inscritos foi do Dorival Júnior. Eu já havia contado para vocês há coisa de algumas semanas que o Dorival e o Felipe Alves haviam se desentendido. O tempo passou, o São Paulo tentou devolvê-lo ao Fortaleza. Fortaleza não aceitou, até porque o Vojvoda, o técnico do Leão do PC, não quer contar em hipótese alguma com o Felipe Alves. Diante desse cenário, Felipe fica até o fim da temporada encostado no São Paulo e fora da lista de inscritos, quando a partir de 2024 precisará buscar um outro caminho. Queria contar que a vaga do Felipe Alves vai passar a ser ocupada por um menino da categoria de base chamado Leandro Matias. Ele vai inclusive usar a camisa número 1. Embora o titular certamente continue sendo o Rafael. São Paulo tem o Rafael, o Jandrei, o Young e também o Leandro Matias como os 4 goleiros registrados, inscritos na Sul-Americana. Para completar sobre o São Paulo, contar que o Reinaldo, ex-lateral esquerdo do tricolor, entrou com um processo contra o São Paulo na Câmara Nacional de Resolução em Disputas. Ele cobra direitos de imagem, parte dos salários e bonificações que não teriam sido pagas. A ideia do Reinaldo é ou paga ou o tricolor vai acabar tomando uma punição com a proibição de inscrição de atletas, nada que afete as chegadas de Rames Rodrigues e Lucas Moura, que já estão registrados. Bora falar sobre o Corinthians, que já havia se livrado de um dos piores, talvez o pior negócio de sua história, com a saída do Luan para o Grêmio. E nessa quarta-feira, outra negociação para lá de ruim também foi encerrada. Vocês lembram que em 2019, o Corinthians contratou o Matheus Jesus, né? Volante que vinha do Estoril, R$9 milhões de investimento. Na época era uma grana relativamente alta, especialmente para um jogador que era só uma promessa. Pois bem,
O Matheus Jesus só jogou desde então 12 partidas com a camisa alvinegra, todas na temporada de 2019. Entendeu-se que ele não tinha capacidade, talento e mais do que isso, disposição para jogar no Corinthians, e a partir daí ele passou a ser emprestado a vários clubes. Esteve no Bragantino, no Juventude, no Náutico e na Ponte Preta e se envolveu em várias confusões, balada, foi punido. Na temporada passada, inclusive, foi pego no exame antidoping, chegou a ficar 10 meses, ou chegou a tomar uma punição de 10 meses de gancho. Final das contas, apareceu o Vevaren, time da segunda divisão do futebol japonês, que é dirigido pelo Fábio Carille, com uma oferta ao Corinthians, e o negócio foi fechado nas últimas horas. Aí você deve estar se perguntando, tá bom, Nicola, então o Corinthians recuperou parte dos 9 milhões de reais investidos? Não. A proposta era para que o jogador fosse de graça. O contrato do Matheus Jesus com o Timão se encerrava em dezembro. O Corinthians topou liberá-lo sem qualquer pagamento, ficando com um pequeno percentual de uma venda futura. Difícil imaginar que o Matheus Jesus ainda possa render uma grana. De qualquer forma, é menos um jogador problemático e que custou caro aos cofres do Corinthians. Bora falar agora sobre Palmeiras e Botafogo, que saíram com vitórias importantes nessa quarta-feira por Libertadores e Sul-Americana. Quero começar falando do Botafogo, que venceu de virada o Guarani do Paraguai por 2-1, jogo que a gente comentou lá no Paramount Plus. Guarani logo de cara abriu o placar com Benítez, gol aos 4 minutos do primeiro tempo, uma grande surpresa, até porque o Guarani faz só uma campanha modesta no futebol paraguaio. O Botafogo, líder do Brasileirão, encontrou enormes dificuldades e só conseguiu o gol do empate na etapa final com um golaço, chute de fora da área do Hugo, lateral esquerdo. E aos 44 do segundo tempo, em cobrança de pênalti, o Chiquinho marcou mais um gol e garantiu a vitória. O Botafogo vai jogar agora no Paraguai na semana que vem, dependendo de um empate para passar para as quartas de final. Já no Mineirão, aí pela Libertadores, o Palmeiras venceu o Atlético Mineiro por 1-0, o gol do Rafael Veiga. O Verdão foi muito melhor do que o Galo no primeiro tempo, sofreu na etapa final. Lamentei e achei muito mal posicionado o Atlético Mineiro, dando vários espaços em campo, algo que dá para justificar a fase de 10 partidas sem vitória, sendo 9 sob o comando de Luiz Felipe Scolari, técnico que pegou o Galo em quarto lugar. O Atlético hoje já na parte de baixo da tabela de classificação, já nem figura entre os 10 primeiros. Time que também corre um enorme risco agora de ficar fora da Libertadores da América e perder o ano, justamente um ano de transformação do clube em SAF e de inauguração da Arena MRV. Já o Palmeiras joga na semana que vem, dentro de casa, na partida da volta, precisando apenas de um empate para se garantir nas quartas de final da Libertadores. Seria, se confirmados os resultados, a primeira vez que Luiz Felipe Scolari cairia na fase de oitavas de final da Libertadores. Suas piores campanhas foram 2 eliminações nas quartas de final, ele nunca caiu nas oitavas. Hora de falar agora sobre o Flamengo, mais especificamente sobre Pedro. A novela continua. Contei para vocês na quarta que o Pedro foi multado e suspenso pelos atos. No sábado se recusou a participar do aquecimento e na segunda-feira ao faltar no treino. A multa de 5% dos salários e a suspensão de um jogo. Ele está fora dos atletas relacionados para o confronto contra o Olímpia nessa quinta-feira. E essa situação ou essa decisão do Flamengo fez com que o Pedro tivesse ainda mais vontade de deixar o clube. Pedro já orientou seus empresários a buscar de forma emergencial propostas no exterior. A prioridade é jogar na Europa, mas nesse momento ele não descarta inclusive de se mudar para a Arábia Saudita. No início dessa janela de transferências houve uma oferta de um time saudita. Pedro, na oportunidade, preferiu continuar no Flamengo. A coisa mudou de tal maneira, a relação dele com o Sampaoli é tão ruim que ele topa qualquer negócio, não diria, mas topa uma série de outros negócios que momentos atrás ele não aceitaria. Jogador que foi contratado por 14 milhões de euros, que tem números muito bons. Só 26 anos de idade, nesse ano são 37 jogos, 26 gols e 4 assistências. Ele está a 3 gols de igualar a temporada mais artilheira da carreira, que foi justamente a temporada passada. E olha que a gente ainda está no mês de agosto, tem boa parte da competição para ser percorrida. Pedro não deve prosseguir no Flamengo. Diante de uma proposta só razoável, o negócio deve acabar acontecendo. Só esqueçam, descartem qualquer possibilidade de o Pedro se mudar para clubes brasileiros. O Flamengo já deixou bem claro desde o início das conversas com os representantes do atacante que não topa negociá-lo com qualquer rival. Hora de falar sobre De La Cruz. Velho sonho do Flamengo, era o número 1 na lista de reforços pedidos por Jorge Sampaoli. O Fla tentou convencer o River a liberá-lo. O time argentino disse que só toparia negociá-lo mediante pagamento da multa rescisória de 16 milhões de dólares à vista. E foi esse detalhe do à vista que acabou complicando a vida do Fla. Problema
que o Al Duhail do Catar não tem. O time que já levou Dudu em outra época está contratando o De La Cruz, de acordo com a imprensa argentina. Os últimos detalhes do acordo estão sendo fechados e o De La Cruz deve se mudar para o Catar depois da partida de volta das oitavas de final contra o Internacional, marcada para a semana que vem. De La Cruz, que jogou muito na vitória de virada do River Plate por 2-1 em cima do Colorado. O próprio presidente do River, o Jorge Brito, chegou a dizer o seguinte, abre aspas, o De La Cruz está em uma idade ideal para fazer a diferença no exterior e depois voltar, fecha aspas. Bora falar agora sobre o balanço da janela de transferências. Você sabe que nessa quarta-feira, às 23h59, se encerrou o prazo para inscrições de atletas em clubes de futebol das séries A e B. Na primeira divisão foram 84 contratações, entre o dia 3 de julho e o dia 2 de agosto. O clube que mais gastou para contratar foi o Flamengo, foram 91 milhões de reais investidos e olha que o Fla só conseguiu contratar 3 dos 5 jogadores que ele sonhava. Negociações com o De La Cruz, com o Claudinho e com o Endel acabaram não dando certo, senão esse custo seria ainda maior. É a segunda janela consecutiva que o Flamengo é o clube que mais gasta no Brasil. Se o Fla foi aquele que mais gastou, Vasco e Curitiba foram os que mais contrataram, 8 reforços para cada um, seguidos por Cruzeiro e Goiás com 7, América e Grêmio 6 contratações cada. Por outro lado, Atlético Mineiro e Palmeiras foram os únicos que não trouxeram qualquer reforço, o que causou enorme irritação em torcedores do Galo e também do Verdão. É importante contar que vários dos reforços importantes que chegaram nessa janela não custaram, ou pelo menos não tiveram um investimento com aquisição dos direitos econômicos. Casos, por exemplo, de James Rodrigues, Lucas Moura e Matias Rojas. Já outros jogadores de nome foram contratados com algum investimento, como o Luiz Araújo e o Alan, jogadores que pertencem ao Flamengo. Arthur Gomes é outro jogador de destaque, novo reforço do Cruzeiro, já inclusive fez gol. Bruno Zapelli, volante que foi para o Atlético Paranaense. Diego Hernandes, atacante uruguaio que foi para o Botafogo. Isso sem falar do Imanol Machuca, atacante que era recordista de dribles no futebol argentino e é novo reforço do Fortaleza, investimento de 2,5 milhões de dólares. Bora falar agora sobre o fim da janela e a possibilidade de contratação. Nicola, como assim? Janela fechou e os clubes ainda podem contratar? Sim. É que o regulamento previa o fim do período de inscrições para atletas que estavam empregados. Então, quem estava vinculado a um clube não pode mais ser contratado por qualquer outro clube brasileiro de primeira e segunda divisão. Mas existe uma exceção. Jogadores desempregados ainda podem ser registrados até o dia 25 de agosto, em caráter emergencial e de exceção até 15 de setembro. Então, só para você entender, no dia 25 de agosto se encerra o prazo para que os clubes completem uma lista de até 50 inscritos no Campeonato Brasileiro. E no dia 15 de setembro encerra seu prazo para que atletas sejam substituídos. Mas vale a lembrança fundamental, só pode ser contratado a partir de agora jogador desempregado. Aí você deve estar se perguntando, cita um exemplo. Não vou citar um, vou citar vários exemplos de jogadores que estão livres no mercado e podem ser registrados até 15 de setembro. Separei uma lista de jogadores importantes que têm chance de ser contratados por clubes brasileiros ou que pelo menos em algum momento já foram especulados, beleza? Bora falar sobre eles. Quero começar contando sobre laterais direitos. Manafá, jogador que pertencia ao Porto, está livre no mercado e esteve na mira do Botafogo. Pé de alto, mas é muito bom jogador, tem só 29 anos de idade. Hugo Malo, esse é espanhol, pertencia ao Celta, também está livre no mercado e pela relação com o Kudê já foi especulado no Atlético Mineiro e também no Internacional. Em relação a zagueiros, Yerry Mina, jogador do Palmeiras, teve seu contrato encerrado no Everton no dia 30 de junho, está livre no mercado e embora tenha outras alternativas, já foi especulado no Flamengo, no Palmeiras e no Corinthians. Sérgio Ramos, ex-jogador do Real Madrid, pertencia ao PSG até 30 de junho. Está livre no mercado, outro dia se ofereceu para jogar no Inter Miami, mas também já foi especulado e sondado por torcedores do Flamengo. Oscar Murillo, esse é um zagueiro colombiano, 35 anos de idade, passagem importante no futebol sul-americano e também no futebol europeu, ele pertencia ao Pachuca do México e é mais um atleta livre. Bora falar sobre volantes. Separei um, mas é um volante interessante. Luiz Gustavo, já foi jogador de seleção brasileira, hoje com 36 anos de idade, disputou sua última temporada no Al Nassr. Assim como todos os outros que eu citei, está livre no mercado. Última temporada importante, 32 jogos, 5 gols e 4 assistências. Caberia em vários times de futebol no Brasil e foi especulado por aqui.
Quero falar sobre meias atacantes. Pastore, argentino, com passagem por PSG, por Roma, tem 34 anos de idade, está livre no mercado, fez sua última temporada pelo Qatar SC. Oscar Romero, irmão do Ángel Romero, pertencia ao Boca Juniors, teve seu contrato rescindido e está livre no mercado, tem 31 anos de idade. Pro ataque, Alexis Sanches, atacante chileno, talvez o maior jogador da história da sua seleção, se não for o maior, certamente está entre os 3, 4 maiores, fez sua última temporada no Olympique de Marselha e foi oferecido para vários clubes brasileiros, embora também negocie com times sauditas. Roberto Pereira, esse é um argentino, 32 anos de idade, jogou na última temporada na Udinese, já passou pelo Watford, pela Juventus, o Santos tentou diversas maneiras de contratá-lo, não conseguiu avançar. Luciano Vieto, atacante de 29 anos de idade, argentino, disputou a última temporada pelo Al Hilal, também já esteve na mira de vários clubes brasileiros. Diego Costa, centroavante ex-Atlético Mineiro, jogou a temporada passada pelo Wolverhampton, tem 34 anos de idade. O Vasco chegou a cogitar mandar o Paulo Brax para Madrid, onde ele mora, para tentar convencê-lo a fechar com o Cruz Maltino. Para fechar, Mariano Dias, ele é espanhol, embora tenha também nacionalidade dominicana, jogou a última temporada pelo Real Madrid, 30 anos de idade, e o último nome, Slimani, atacante de 35 anos de idade, fez sucesso no futebol português, é argelino e está na mira do Curitiba. Todos esses jogadores que eu citei podem ser contratados até o dia 15 de setembro. Basta que exista um acerto entre os clubes brasileiros com esses atletas. São os alvos possíveis nesse momento, além de todos os outros jogadores desempregados. E você, gostaria de contar com qual desses atletas no seu time do coração? Use o espaço para comentários, compartilhe esse vídeo com torcedores do seu time e também com dirigentes. Quem sabe os nomes não cheguem até eles e possa, a partir daí, pintar alguma coisa, beleza? Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, a gente se encontra. Abraço, tchau!